Boa tarde a todos, a todas e a todes. Boa tarde. O projeto Quilombo Literário, para quem nunca participou, é um projeto de partilha de contos escritos por pessoas negras. O projeto é um projeto da Universidade FURG, né, Universidade do Rio Grande, idealizado pelo professor Rodrigo, e ele é aberto para todas as pessoas que quiserem participar, independente de serem estudantes ou não. Ele acontece todas as sextas-feiras, às 18 horas. E às vezes a gente tem sarau, né? Quando a gente. A equipe e o pessoal combina, a gente tem um sarau. E essa semana nós comemoramos 80 anos, comemoraríamos, né? 80 anos de vida do nosso poeta Oliveira Silveira. Então, nós decidimos fazer esse sarau para homenageá-lo. Nós temos como convidada hoje a Nayara, que é a filha do Oliveira Silveira. Muito obrigada, Nayara. A gente fica muito, muito agradecido com a tua presença. Todas as quartas-feiras a gente divulga a próxima roda, né? A roda da sexta, lá na nossa página do Facebook, Quilombo Literário, e na página do Instagram. Então, é isso, né? Todas as pessoas são bem-vindas na nossa roda. E funciona assim, é importante da gente saber. Quando a gente tem um conto, a gente partilha um conto. Cada pessoa lê um parágrafo e depois a gente discute. Hoje é um sarau em homenagem a Oliveira Silveira e nós disponibilizamos ali para quem se sentir à vontade no grupo, e o Rodrigo também depois pode colocar aqui, eu acho, né, Rodrigo, como apresentação, as poesias dele para nós partilhar. Eu vou apresentar então a nossa convidada, Nayara. Não, desculpa. A Mariela vai apresentar o nosso homenageado, Oliveira Silveira. Contigo, Mariela. Boa noite a todos. Meu nome é Mariela, eu faço parte da equipe do Quilombo Literário e eu vou falar um pouco sobre a trajetória do nosso escritor homenageado. O Oliveira Ferreira da Silveira nasceu em 1941 na área rural de Rosário do Sul, município do estado do Rio Grande do Sul, filho de Felisberto Martins da Silveira e de Anaír Ferreira da Silveira. Oliveira ele graduou-se em Letras, Português e Francês pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi pesquisador, historiador, poeta e um dos idealizadores da transformação do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra no Brasil. Na década de 70, entre o fogo cruzado da ditadura militar, surge o Grupo Palmares, composto por gaúchos que se reuniam com a proposta de estimular o Brasil a discutir a sua identidade negra e a influência do racismo no país. Pensando nisso, o Oliveira Silveira mergulhou em uma pesquisa profunda e detalhada sobre a história do negro no Brasil e o processo de resistência desse povo que nunca aceitou a sua subjugação. Durante as pesquisas, ele se deparou com a história do Quilombo dos Palmares e a resistência ao processo de escravização, o líder Zumbi dos Palmares e a data de seu assassinato, que foi no dia 20 de novembro. A evocação da data foi lançada nacionalmente em 1971, pelo Grupo Palmares. Em 1978, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial dá ao 20 de novembro a denominação do Dia Nacional da Consciência Negra. Como escritor e poeta, ele publicou várias obras, como Germinou, em 62, Poetas Regionais, em 68, Banzo, Saudade Negra, em 70, Décima do Negro Peão, em 74, Praça da Palavra, em 76, Pelo Escuro, em 77, e 5 poemas em Cadernos Negros 3, em 1980. Ele participou ainda de uma coletânea de autores negros que foi publicada na Alemanha
e teve poesias registradas em revistas de universidades da Virgínia e da Califórnia, nos Estados Unidos. O Oliveira Silveira, ele faleceu no dia 1º de janeiro de 2009, aos 67 anos. Deu para ouvir? Obrigada, Mariela. Eu hoje de tarde conversava com a minha tia e ela estava lembrando, né, quando o Oliveira Silveira esteve aqui em São Lourenço. Eu acabei que não me apresentei. Então, meu nome é Karina Santana Ferreira, eu sou quilombola. Fiquei muito emocionada e que esqueci de me apresentar. E sou bolsista desse projeto lindo. E hoje a gente lembrava isso, né? Que quando ele esteve aqui, ele disse uma frase que nós nunca mais esquecemos, que se as pessoas negras reconhecessem sua história, elas não iam querer nem que a palma da sua mão fosse branca. E a gente ficou, era juventude na época, né? E a gente ficou com essa frase na cabeça e valeu muito assim para nossa caminhada. Mas eu vou falar agora um pouco da Nayara e depois eu vou pedir que ela mesma fale dela, né? Que ela se apresente para nós, que ela diga o que é ser essa mulher. A Nayara é professora graduada em pedagogia pela PUC, pós-graduada em alfabetização e supervisão pela Unicinos, especialista de surdos pela Uniassalle, supervisora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bilíngue para Surdos Vitória, em Canoas, secretária-geral da Associação Negra de Cultura e responsável pelo acervo Oliveira Silveira. Então, Maiara, por favor, se apresente para nós, apresente teu pai, a árvore. Boa noite. Estou feliz, muito feliz aqui nessa live com vocês. Agradeço a homenagem, a lembrança, a admiração pela obra do meu pai. Então, eu sou a única filha dele e tive nessa caminhada muita aprendizagem também, como filha, como companheira de luta, né? Formamos o Grupo Semba em 1979 e esse grupo durou mais de 15 anos. Era um grupo de adolescentes, onde nós trabalhávamos música, dança, poesia, enquetes, nos apresentávamos em diversos lugares de Porto Alegre e também no interior do Rio Grande do Sul. E ser filha do Oliveira é uma responsabilidade. Ele me deixou uma herança maravilhosa. A primeira delas, os amigos. Porque quando ele partiu, eu fui acolhida por uma infinidade de amigos. E a maioria deles me ajudando nessa caminhada, na conservação do acervo dele, que é um acervo belíssimo, grandioso, de uma importância que me incomoda durante esses 12 anos da partida dele, a tamanha importância que ele tem, e me incomoda por estar fechado em 4 paredes. Um acervo onde as pessoas não vão conseguir encontrar o que tem lá em outro lugar, a não ser lá. E está fechado. Sofreu ação de traça, de cupim, de umidade, de poeira. E ele guardou esses anos todos, não foi para mim. Ele não guardou esses anos todos para ele. Eu acredito que meu pai teve um objetivo ao guardar jornais de diversos lugares, acervos de clube, livro de atas, reportagens de jornal, fotos, cartas, todas as cartas que ele enviava, ele deixava uma cópia no acervo dele. E todas as cartas que ele recebia, ele guardava. Ele não se desfez de nenhuma carta, de nenhum bilhete. Se alguém de vocês
né, conheceu ele e escreveu para ele, está lá, com certeza está lá no acervo. A carta, o bilhete que vocês escreveram. Os originais, os poemas. Eu encontro poemas inéditos. Ainda semana retrasada, eu encontrei um livro pronto, que se chama Crônicas da Fazenda Bela Vista, que é o lugar onde ele nasceu, lá em Toropaz. E tem a data ainda, 1960. Ele fez a capa, ele datilografou e guardou dentro de um saquinho plástico. E ele nunca tinha me mostrado. E eu encontrei, pronto. É só editar. Então, a minha luta maior agora, e principalmente esse ano, né, esse ano do cinquentenário do 20 de novembro, meu maior objetivo é divulgar que o 20 de novembro é gaúcho, é porto-alegrense, é nosso, e eu convoco toda a comunidade para assumir essa bandeira junto comigo, levantar essa bandeira comigo. Né? Tem muita gente que está tomando o 20 para si, né? Pessoas de outros lugares. A Vera Lopes, que é uma atriz, ela quase causou uma polêmica em Salvador quando disseram que lá tinha nascido 20 de novembro. Né? E ela ficou tão indignada que ela saiu do lugar, saiu do local. E um amigo nosso disse, não, tu não deveria ter saído, tu deveria ter pego o microfone e falado. E aí surgiu uma outra oportunidade, ela daí fez um discurso, né? Então, assim, gente, vamos assumir esse 20 que é nosso, né? E vamos exigir que ele seja amplamente divulgado, reconhecido, né? E justificado, porque ele é daqui. E atrás dele tem muita história. Se vocês vissem assim a quantidade de reportagens, de artigos de jornal, desde 1971, né? Todos os eventos que o Grupo Palmares fez, está lá, catalogado, está lá. Ninguém pode assumir esse 20. Né? Está registrado. Mas eu vou parar de falar para vocês fazerem as perguntas, porque senão eu vou me empolgando. Maravilhosa, uma fala tranquila. A Marielda vai nos brindar com um poema, então, antes das intervenções. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que se a Nayara está emocionada, eu mais emocionada ainda. Final dos anos 70, eu, uma menina com 14 anos, e aqui as pessoas sabem disso, coloquei uma mochila nas costas e disse para minha mãe e para meu pai que eu ia militar. E no começo dessa militância, uma das primeiras pessoas que eu me deparo foi com Oliveira Silveira. E me deparo com ele já num espaço de uma escola, onde nós ficamos alojados, e ele já colocando as suas poesias e conversando com todos nós. Eu me emociono porque passou um tempo e eu lembrei isso conversando com a Nayara. O Semba, né, Nayara, veio a Pelotas se apresentar numa fena doce, gente. E aí eu reencontro esse homem com esse grupo maravilhoso e realmente a apresentação foi maravilhosa. Por que eu estou trazendo essas lembranças? Porque, para além de um grande escritor, Oliveira Silveira, ele era um homem com uma sabedoria enorme, uma pessoa que conseguia acolher a todos, generosa, carinhosa, e tinha o mais profundo respeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu era uma menina e ele conversava conosco com uma simplicidade
e com respeito àquilo que a gente observava nas nossas falas, que nos fortificava, nos fortalecia, e penso que, assim como eu, vários que naquele momento tiveram a oportunidade de estar com ele, têm o mesmo sentimento. Passou um tempo, e eu já adulta, na Secretaria Municipal de Educação aqui de Pelotas, nós tínhamos, a partir do departamento pedagógico, um projeto chamado Quilombo na Escola. E foi um projeto que se constituiu e se efetivou em 3 anos. Na finalização desse projeto, lá em 2004, nós convidamos o Oliveira Silveira para ele vir a Pelotas fazer o encerramento desse projeto. E ele, com a simplicidade que ele carregou a vida inteira, ele disse: amo essa cidade, contem comigo, eu vou estar aí. E veio fazer a finalização para nós. E foi lindo ouvir a fala do Oliveira Silveira, foi lindo ouvir Oliveira novamente declamar suas poesias. E hoje eu posso dizer que, se eu também escrevo algumas palavras dizendo que são poesias, também tive como inspiração este homem que a Nayara disse que escrevia cartas e recebia cartas, porque, com certeza, Oliveira Silveira, com a atenção que ele tinha e dava a todos que escreveram para ele, certamente tiveram o retorno, receberam de volta, né, o que solicitaram ou as conversas que faziam por cartas com ele. E então eu escolhi uma poesia que para mim significa muito, porque fala de algo que Oliveira falava num tempo passado, mas que é muito presente hoje na vida de todas nós, mulheres e homens negros. E a poesia que eu escolhi foi Cabelos Negros. Cabelo carapinha, engruvinhado de molinha, que sem monotonia de lisura mostra, esconde a surpresa de 1000 espertas espirais. Cabelo puro que dizem que é duro. Cabelo que eu não corto a zero. Não nego, não aluno. Assumo. Assino pichain. Cabelo bom que dizem que é ruim. E que normal ao natural fica bem em mim. Fica até o fim, porque eu quero, eu gosto, porque sim, porque eu sou pessoa negra e vou, sem mais, eu, mais neguinho, e ser, mais ser assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns, muito lindo mesmo. Nayara, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para a Nayara, ou se ela segue. Ó, a Iá. Fala, Iá. Oi, Iá. Oi. Eu quero te ouvir, Sandra. Cheguei de fazer uma pergunta, mas então eu vou só contar um episódio, assim, né? Bom, eu sou contemporânea do Oliveira, né? Eu tenho 72 anos, o Oliveira ia fazer 80, então nós somos contemporâneos. Mas
eu era apaixonada pelo Oliveira, literalmente apaixonada, não é assim de apaixonada como vocês são, né, admiradora. Eu era apaixonada por ele, né? Mas o Oliveira era apaixonado por todas nós. Por todas, e todas tinham essa, sabe, essa coisa essa paixão por ele. Porque ele era o homem que qualquer uma de nós gostaria de ter ao seu lado. Né? Oliveira era de uma doçura, de uma, sabe, de uma gentileza, de uma meiguice, de uma feminilidade. Ele conhecia a alma da gente, era impressionante, assim. Então, isso, óbvio, né? Com cada uma de nós tinha um espaço no coração dele. E uma vez a gente foi, porque as gurias, as minhas gurias, as gurias, a guria da Alvarina, a Nayara, faziam parte desse grupo, né, que passava e repassava e passava de novo, e às vezes a gente tinha que ir acompanhá-las, né? E uma vez eu fui, né? Porque a Andréa, a Vanina não poderia ir, aí a Vanina disse, olha, se não for alguém, não vai. E aí eu fui acompanhando a Andréia. E aí a gente foi as gurias foram dançar, era um encontro com estudantes angolanos, acho. E aí eles estavam dançando naqueles ritmos dele, e aí o Oliveira me convidou para dançar. E quando eu fui dançar com o Oliveira, eu disse, meu Deus, estou perdida na vida. Né? E aí eu sempre fui muito assim, mais intimista, né? Agora que eu estou assim, desse jeito, mas é que depois que a gente fica velha, a gente... Né? E aí eu disse para ele, Oliveira, não vou poder dançar mais contigo, porque senão eu vou me perder nessa história, né? Eu vou me perder nessa história. E aí pedi para a Andréa, nunca mais tu me pede para acompanhar vocês, né? Mas a gente lidou com isso muito bem, né? Porque eu era casada, né? Oliveira também. Eu acho que já tinha separado, mas era casado com todas nós. Já tinha separado. Já tinha separado. Ele era livre, eu não era. Mas contando assim um pouco né, do outro lado, do outro lado, quando a gente estava, nós do movimento negro, né, as pessoas que eram de vários movimentos, eu era de um setor do movimento, o Oliveira era de outro, e tinha outras, né? E a gente contava, teve um projeto Feitoria, que foi feito pelo nosso querido, né, Giba, e aí o pessoal foi lá questionar, porque o projeto estava dentro do gabinete do Colares, e estava uma briga, assim, o movimento todo brigando muito, era um troço de se xingar, né, como continua, né, mas enfim, e aí todo mundo brigando, e de repente as séries, eu me lembro, assim, as séries, hoje caiu em Salvador, disse assim, gente, nós agora vamos ouvir o Oliveira Silveira. Foi a mesma coisa que dizer assim, ó, Oxalá está no mundo. Porque aí o Oliveira foi falando, e todo mundo foi se acalmando, não só as mulheres, né? Todo mundo foi se acalmando, e a gente saiu de lá. Ele tinha isso, né, Sandra? Ele tinha essa capacidade, mesmo que ele fosse... No momento, ele era contra o que a gente estava fazendo, o outro lado estava fazendo, né? Porque ele entendia que era uma coisa direitosa, assim. Mas ele conseguiu transformar tudo aquilo num grande evento, que depois foi lindíssimo o evento, né? Foi todo mundo para o Palácio. Mas ele tinha essa capacidade, assim, de acalmar todo mundo, né? E hoje, quando acontece coisas assim, por exemplo, no meu movimento, né, no movimento de terreiro, que quando a gente começa a se dispersar ou fazer muita bagunça, a gente canta
a gente canta o Ocori de Oxalá, né? Porque aí todo mundo, ainda mais o pessoal do candomblé, eles param, literalmente param. Se estão brigando, eles param limão, bastante limão. E eu sempre lembro do Oliveira. Né? Eu sempre lembro de assim, mas o Oliveira era o verdadeiro filho de Oxalá, meu Deus, porque ele fazia com as falas dele, assim, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, Nayara, assim, tu dissesse que está lá fechado, né? A gente sabe que está lá fechado. E aí, assim, ó, quais seriam as estratégias? O que tu pensa, né, que se poderia fazer para que esse acervo, né, fosse, sei lá, que saísse dessas quatro paredes? Porque eu tenho certeza que ele conservou, e bem isso que tu diz, ele não conservou para ti, até porque todo o amor que ele tinha por ti, ele transformava junto com essas, né, com esses trabalhos, com essas meninas, aquelas adolescentes, todas eram filhas dele, todas. Então, da mesma forma que ele tinha com a gente, esse amor que todas tinham por ele, né? E eu acho que até a gente às vezes brigava, né? Quem é que disputava, quem é que era mais próxima, né? Mas todas nós éramos muito próximas. Então, mas a minha pergunta é essa, assim, qual é a tua... o que tu pensa em relação a isso, né? De que o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia... quais foram as tentativas que tu já tivesse, né? E o que tu acha que a gente poderia mobilizar nesse ano, né? E principalmente nessa questão aí do 20, que eu concordo contigo, eu também faço brigas homéricas em relação a isso, né? Ao 20, mas o que tu está pensando, assim, né? Existe uma luz no fundo do túnel, tá? Sábado, um grupo de pessoas juntamente comigo criou o Instituto Oliveira Silveira. Primeiro passo, né? Esse instituto, ele vai abrigar todo o acervo, né? Vai divulgar, enfim, tem várias ações educativas envolvendo o Instituto Oliveira Silveira. E há uma promessa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre de reformar aquele espaço ali na Ipiranga, sabe? Centro de referência Nilo Feijó vai ser transformado, vai ser ampliado, porque já estava até para ser vendido, e numa reunião na Prefeitura, juntamente com o secretário Léo Wortmann, não sei dizer o nome dele direito, ele falou para mim que aquele espaço seria um dos espaços que estaria à venda em Porto Alegre, porque ele era um espaço ocioso. Eu assim, como assim ocioso? Como assim ocioso? Se até antes da pandemia, o Supapo Poético fazia mensalmente a sua programação ali, fora outros grupos, né? Ocioso agora, porque estamos na pandemia, não teve mais nada, né? Eu disse, bom, se aquele espaço ali for vendido, vai ter uma briga com a comunidade negra. Vai ter uma briga. Aí ele disse, não, mas o que tu me propõe, né? E aí eu falei. E aí, então, o setor da... Ai, eu esqueço os nomes, meu Deus. Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Desenvolvimento Social, eu acho, da Prefeitura, junto com a Adriana Rodrigues, se não me engano é esse o sobrenome dela, fez um projeto, então, para a reforma daquele espaço ali. E o Instituto Oliveira Silveira vai ganhar um andar. Né? Estamos em tratativas, eu acredito que dessa vez vai dar certo. Né? Então, eu convoco, então, todo mundo para acompanhar, para, de repente, aparecer lá, e aí, como é que está esse projeto, sabe? Aquela coisa assim, para não dizer que não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém cobrando. Né? Vamos manter as nossas antenas ligadas. Né? Então, eu estou nessa expectativa, estou crendo que nós vamos conseguir.
Agora, Desligou, Carla? Desliguei. Ligou. Alguém vai perguntar alguma coisa? Nayara, olha só, eu trabalhei em biblioteca durante um bom tempo da minha vida também. E quando nós precisamos organizar a biblioteca, o acervo de uma escola, a última que eu trabalhei, o que eu dei a sugestão e o pessoal acabou dando muito certo. Nós oferecemos o acervo como corpus de pesquisa de uma conclusão de curso da biblioteconomia. Então, as meninas organizaram, 3 meninas trabalharam no acervo e organizaram toda a biblioteca, entendeu? Então, por exemplo, assim, e eu te digo particularmente que os trabalhos de conclusão de curso, as pessoas são extremamente dedicadas, geralmente primeira graduação, entendeu? E assim, ó, elas deixaram a biblioteca impecável. Impecável. Não, mas quanto a isso, eu tenho também, o acervo agora está lá na casa da professora Sátira Machado, está me ajudando muito na organização, e então está lá porque tem 2 estagiárias da URGS trabalhando lá, separando, né? Então, nós já estamos nos preparando para essa mudança, né, para o Instituto Oliveira Silveira. E elas são da área da biblioteconomia? Uma sim, e a outra da arquivologia. Arquivologia, também. Isso, também. Tá, eu ia te dizer outra coisa. Quanto ao livro, que tu disse que ele está praticamente pronto para ser... Está pronto. Porque assim, ó, tem editais para submissão de e-books, tem vários editais. Eu acho que na FURG tem um edital aberto para publicação de livros. Tu dá uma olhadinha. Até vou olhar para ti depois pelo SINSC. Eu acho que tem alguma coisa para publicação de livros, né? E principalmente o pessoal ligado, vamos dizer assim, que trabalha em biblioteconomia, que trabalhe com arquivologia, que trabalhe com pedagogia, história, poderia ser um projeto sabe? Projeto plural, assim, né? Que várias áreas trabalhassem e que cada uma desse o seu aporte, né? Para reorganizar melhor, porque às vezes, como é que eu vou te explicar? Quando a gente olha um objeto, no caso, um corpus de pesquisa, só por um viés, muitas vezes outras coisas se perdem. Entendeu? Ali naquele acervo tem viés para todo mundo. Exatamente. Quando a gente olha por vários ângulos, por várias áreas de dentro da educação, tá? As coisas ficam bem mais ricas, né? Então, seria bom que, por exemplo, a equipe que vai trabalhar, e seria bom um trabalho voluntário, que trabalhem pessoas de várias áreas. A história é muito importante, as questões de memória, de literatura, né, são importantes, a pedagogia, questão das artes, né, com relação a várias coisas, então vão imbricar literatura, arte, a pedagogia, as letras, né? Seria muito importante ao lado antropológico, né? A antropologia de todo esse trabalho, porque tem se for pegar, tem uma linha antropológica aí, né? É uma contação, né? Tá fazendo como é que eu vou dizer assim? Mal comparando, está fazendo um rescaldo, vamos dizer assim, né? Está levantando memória, fazendo um olhar sankofa para isso, né? Organizando desta forma e olhando para o futuro. Porque o que eu penso e olho de todas as escritas, geralmente as escritas negras, como eu faço, eu não escrevo para mim e não estudo para mim. Eu estudo e escrevo pelos que vieram antes e para deixar a luz para os que vêm depois.
A existência, a minha própria existência, ela não tem um valor em si, ela é só um ponto, entendeu? Então, assim, ó, o que veio antes e que lutou para que eu esteja aqui, porque eu dentro da universidade não estou sozinha, e quando eu falo, não falo sozinha, e quando teu pai escreveu, não escreveu sozinho, e quando procurou guardar essas memórias, não foi somente ele que determinou aquilo, né? Isso vem ancestralmente vem sendo construído, mas é para depois. Sempre o depois ele vai enriquecendo, vai dando luz e vai semeando adiante. Então, eu penso que é um material muito rico para ser explorado e ver essa questão dos editais para livros, para publicação. Certo. Obrigada pela dica. De nada. Eu quero só, Karina, se tu permite, porque eu sei também que a Nayara está com o tempo dela, né? Aí se esgotando, eu acho que a gente teria um monte de questões para conversar com a Nayara, mas eu quero só que a Nayara lembre, até porque eu socializei em vários grupos, Nayara, o abaixo-assinado, então gostaria que também tu reforçasse um pouco, né, essa questão do certo. abaixo-assinado, tá? Sim, segunda-feira nós tivemos uma live, olha, gente, aquela live da URGS, né? Em homenagem aos 80 anos do Oliveira Silveira, e foi, então, colocado pela diretoria do Instituto de Letras o projeto para que o meu pai seja, então, né, um abaixo-assinado não, um projeto para ele ser elevado, né, a honório, como é que se fala, Sandra? Honório Honoris saber. causa. Honoris causa. Isso. E já está aí no Face, no WhatsApp, para todo mundo assinar, né? Que é um reforço para esse projeto, para que ele consiga, então, ser reconhecido, né? Reconhecido como honoris causas. Honoris causas, acho que é isso, né? E eu estou muito feliz, porque ele se formou na URGS, né? E mesmo após a formatura, ele continuou usando aquele espaço da URGS em reuniões, em lançamento de livros, né? Ele não saiu de lá, né? Continuou usando aquele espaço. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu quero... A Sandra falou na questão das mulheres, né? Que o meu pai realmente ele era uma pessoa que agregava, né? De uma delicadeza assim para falar conosco. A doutora Honoris Causa está ali, né? Eu não consegui ler tudo porque eu estou sem meu óculos. E assim sabia lidar com as questões femininas, né? Tinha uma sensibilidade, enfim. E eu vou, então, como eu não sei declamar, decoro os poemas dele, mas eu sei cantar, né? Então eu vou cantar um trechinho de Salve a Mulher Negra, que foi usado, essa música foi usada na caminhada, né, das mulheres, na Marcha das Mulheres. Então eu vou cantar um pedacinho dela. Luísa Maim, chefa de negras livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tune de Palmares, soberana quilombola, tem Filipa do Pará, negra ginga de Angola, África liberta, negra nas trincheiras, salve as anônimas, guerreiras brasileiras, África liberta, negra nas trincheiras, salve as anônimas, guerreiras brasileiras.
Coisa mais linda. Eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar esse quilombo literário, que é uma emoção atrás da outra aqui, né? Mas bonita essa proposta de vocês, hein? Gostei. Gostei. Funciona mensalmente? Como é que é? Vocês se reúnem toda semana? Todas as semanas. Todas as semanas a gente tem uma página lá. O Rodrigo colocou ali no chat, no Facebook e também no Instagram. Todas as sextas. Agora nós temos mais uma participante do nosso grupo de organização, que aceitou o nosso convite com muito amor, porque também já estava dentro, né? Só não estava nomeada, porque estava dentro, está sempre junto comigo, que é a Marielda, que fez o contato contigo e que é toda essa belezura que tu já sabe, já conhece. E é isso, assim, contamos sempre com um grupo maravilhoso de mulheres, em sua maioria. Hoje que a gente tem mais uns homens, até o seu Jari está aí. Eu vou me despedindo, porque realmente o meu tempo já está esgotando, né? Mas eu fico assim com um compromisso de participar de uma próxima, e me chamem, né? Eu tenha mais tempo. Agradeço essa homenagem, sabe? Porque eu digo que essas homenagens, elas me dão um colo, né? Elas me dão um colo. Elas me sustentam. Né? Tem gente que acha assim, tu chora, tu fica triste. Não, eu choro de alegria, eu choro de emoção, como foi ver a Sandra ali, foi uma alegria para mim, entendeu? Porque as poucas vezes que a gente se viu depois da morte do meu pai, sempre é em eventos, e aí a gente não consegue, né, Sandra, conversar, a gente se abraça, tudo, mas assim, encontrar com ela agora aqui, me veio assim, um monte de lembranças, né? E um carinho assim imenso que a gente sabe, né, Sandra, tudo que a gente viveu anos atrás, né, no passado que não está tão distante assim, né? Mas assim te ver me encheu de alegria mesmo, fiquei bem emocionada, não contive as lágrimas. Eu quero muito conversar contigo numa próxima vez, né? E agradecer toda, então, essa iniciativa, essa homenagem. Agradeço muito. Que vocês precisarem de mim, já tenho o meu contato, né? Pode me chamar, porque eu sempre arranjo um tempo, nem que seja assim corrido que nem hoje, mas eu nunca deixo ninguém na mão, porque o meu pai era assim. Né? Meu pai atendia as pessoas, né, Sandra? Às vezes ele não emprestava livro, ele não costumava emprestar livro, né? Mas ele tirava um xerox e dava para a pessoa. Então, são coisas assim, eu nem sempre posso estar em todos os lugares, mas eu participo um pouquinho. Né? Então, o que vocês precisarem de mim, eu já estou me colocando à disposição, agradecendo esse espaço. Né? Conto com vocês nessa jornada, nessa caminhada. Como tem também um poema do pai que diz assim: vem, me dê a tua mão e vamos juntos. Juntos, juntos, juntos. Eu conto com vocês. Muito obrigada, viu? Pelo carinho. Nós que agradecemos. Nós vamos ter uns lançamentos de livro aqui, e aí a Sandrari parece que vai lançar um livro, mas ela não sabe que a gente sabe, mas a gente sabe. E a gente vai convidar ela para lançar esse livro. Ai, me chamem, tá? E aí nós temos escritoras maravilhosas, aqui a Marielda, a Sandrari, a galera aqui é da escrita. E se tu quiser, tu deixa o número do teu telefone ali no chat, a gente coloca no grupo para quando quiser participar, ou nos acompanha lá nas páginas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Nayara, eu coloquei no grupo e coloquei aqui no chat o link da inscrição. Esse é livro eletrônico para apoio. Iniciou agora, 5 de agosto, vai até final do ano. Tá? Mas eu não sei se tu queres que tipo de livro seria, né? Aí tem que ter, tá? Mas é uma possibilidade. Obrigada. De nada. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau. Boa noite, Nayara. Obrigada. Oi, vai falar, Rodrigo.
Não, pode assumir. Só fui dar boa noite para ela. Só eu queria até chamar a atenção. Tem um perfil que tentou entrar 2 vezes com um nome muito estranho, botei lá no grupo, caso alguém conheça, que tá como FML 0 do grau 050. E tem uma moto como foto de perfil, daí eu recusei 2 vezes. Eu não conheço ninguém no grau. Como não aparece o e-mail, não tem como verificar se está na lista, mas com o nome assim, né? Fica difícil. Antes prevenido que remediar, porque a gente já está escaldado também. Né? Então. Alguém já escolheu um outro poema? Sim, mas era isso que eu ia dizer. Podemos começar o sarau e podem se escolher aí. Quem quer começar, pode se colocar. Posso? Pode. Tá. Deve. Então, eu escolhi um poema que eu gosto muito de poemas que falem sobre tambores. Tá? E eu gosto muito do poeta José Craveirinha, que é um poeta moçambicano. Ele tem um poema maravilhoso que ele escreveu para o tambor, né? E aí eu encontrei esse do nosso homenageado de hoje e gostaria de ler para vocês. Tanta, sinto teu som me entrando nos ouvidos, me rachando a montanha do peito. Tanta, ecoando nas entranhas. Tanta, voz vulcânica de chão, lavas de lágrimas e emoção. Tanta, lavas fundas de origem. Tanta, voz do ser. Eu achei esse poema belíssimo. Que ele fala de um instrumento, mas ele também fala de origem, de vida, de raízes, né? De luta. Eu achei belíssimo. Lindo, sim. Próxima. Eu quero ler um que não está na lista aí de vocês, mas como eu tenho esse livro aqui, né? Então eu escolhi o Ancestral. Ancestral, intérprete de meu sonho, voz de trovão ampliada no vento e sublinhada pela percussão, instrumento o tambor, couro nossa pele, e cada som brotando com suor de seus dedos. Ancestral de voz de tempestade por entre irmãos de antanho no crematório do passado. Ancestral de voz de trovoada entre fumo e destroços, intérprete de todos e a nós todos, me sacudindo e assim, vem, nos diz o que é a aragem fresca. Que lindo. Próximo. A Lisandra acho que escolheu ali, ela tá lendo. É, Lisandra? Mais alguém? Eu tenho um também. Eu escolhi, entre tantos desse livro maravilhoso, o poema Encontrei Minhas Origens. Elô, vai lá. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em imundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as, enfim, me encontrei. Sensacional. O livro todo é uma maravilha. É verdade. Mais alguém? Pode ser eu, então. Outra nega fulou. O senhor foi açoitar.
A outra nega fulou. Ou será que era mesmo? A nega tirou a saia, a blusa e se pelou. O senhor ficou tarado, largou o relho e se engraçou. A nega, em vez de se deitar, pegou um pau e sampou nas guampas do senhor. Essa nega fulou, essa nossa fulou. Dizia intimamente satisfeito o velho pai João, para escândalos do bom Jorge de Lima, seminegro e cristão. E a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Fulô, fulô, ô fulô. Assim a burra e besta perguntou onde é que estava o senhor. Que diabo lhe mandou? Ah, foi você que matou? É sim, fui eu quem matou. Disse bem longe a fulô. O seu nego que levou ela para o mato, e com ele, aí sim ela deitou. Essa nega fulô, essa nossa fulô. Eu achei de uma liberdade, assim, esse poema, né? De uma coisa tão bonita, tão legal. De enfrentamento. Mais alguém? Quem lê uma vez quer ler outro, pode ler. Seu microfone está fechado, Mariela. Tá, então eu vou ler um outro aqui também que eu gosto muito. Negrinho, um naco de fumo escuro, negrinho, da tua cor, no monturo. Um toco de pito aceso, negrinho, cor de teu sangue indefeso. Muito estanceiro, safado, negrinho, formigueiro, à beira, estrada. Contra as manhas dessa malta, negrinho, você vai de cabeça alta. E peço, clareia o rumo, negrinho, de teus irmãos, cor de fumo. Eu vou ler outro aqui, né? Enquanto o quilombola, a Elô está se preparando, eu acho. As gurias, vocês querem ler, Elô, a Sandra Lee, que eu vi que estão aí com os livros em punho também. Vai lá. Obrigado, minha terra. Obrigado, rios de São Pedro, pelo peso da água em meu remo. Feitorias do linho cânhamo. Obrigado pelos lanhos. Obrigado, loiro trigo, pelo contraste comigo. Obrigado, lavoura, pelas vergas no meu couro. Obrigado, charqueada, por minhas feridas salgadas. Te agradeço, Rio Grande, o doce e o amargo, pelos quais te fiz meu pago e as fronteiras fraternas, por onde busquei outras terras. Agradeço teu peso em meus ombros, músculos, braços e lombo, por ser linha de frente no perigo, ansiando teus inimigos. Muito obrigado pelo ditado, negro em posição é encrenca no galpão. Obrigado pelo preconceito com que até hoje me aceitas. Muito obrigado pela cor do emprego que não me dás porque sou negro e pelo torto direito de te nomear pelos defeitos. Tens o lado bom também. Terra natal sempre tem. Agradeço de todo o coração e sem nenhum perdão. Nossa. Que forte. Elô. Árvore. Ter dedos que encravem no imo da terra. Ter dedos que encontrem sugando uma seiva. Ter seiva que mine as entranhas do caule, que irrigue e que jorre em golfadas redondas que verguem os galhos. Mais alguém?
Eu fiquei aqui com esse poema sobre Palmares, né? Palmares não é Palmares, Palmares não é Angola Janga, nem é só Zumbi ou Ganga, Ganga Zumba, senhores. Palmares não é só um, são milhares. Nos pés tenho ainda correntes, nas mãos ainda levo algemas, e no pescoço gargalheira. Na alma, um pouco de banzo, mas antes que ele me tome, quebro tudo, me sumo na noite da cor da minha pele, me embrenho no mato dos pelos do corpo, nado no rio longo do sangue, voo nas asas negras da alma, regrido na floresta dos séculos, enquanto os meus irmãos é palmar, estou salvo. Me emocionei agora com esse. Gente, vamos lendo, né? Nós estamos participando de quarteto aqui. Vocês querem que a gente coloque aqui o que o Rodrigo apresente, o PDF que a gente tem, quem não conseguiu acompanhar? Pois é, se precisar a gente projeta e aí algumas pessoas podem ir lendo. Pode ser? Eu vou ler um agora aqui. Espera só um pouquinho, que eu desliguei a câmera. Tá. Só um pouquinho. Aí, vou ler. Desculpa. Vocês me escutam direitinho? Sim, sim. Tá. Terra de negros. Terra de engenhos, negro moendo, cana escorregando, suor amargando. Terra de minas, negro cavando, ouro sorrindo, ouro dos outros. Terra café, cacau e milho, negro plantando, negro colhendo, esperanças renascendo, terra distância, charqueada grande, negro se salgando, terra quilombo, choça e mocambo. Negro lutando e resistindo, se libertando, terra Xangô, tambor de mina e candomblé, linha de umbanda, batuque e samba, macumba e negro, rezando, dançando, terra congada, maracatu, reizado e negro, representando, terra comida, pratos baianos, quindim quitutes, negro fazendo, terra capoeira, rabo de arraia, negro golpeando, terra favela, morro e miséria, e o negro nela. Até quando? Coisa mais linda isso. Linda mesmo. Então tá, pessoal. O Rodrigo acho que projeta ali para quem quiser ler que não conseguiu baixar o PDF por algum motivo. Eu só quero dizer só mais um aqui, Karina, antes do Rodrigo começar a projetar, porque foi um grande achado e acho que agora os dois se encontraram, né? Luiz Wagner e Oliveira Silveira compuseram uma música. Na verdade, Oliveira Silveira escreveu a letra e o Luiz Wagner musicalizou. E a gente hoje, os dois não se encontram nesse mesmo plano que nós, né? E penso que estão lá cantando essa música que os dois compuseram juntos, que foi Negros do Sul. Então, eu não sei a música, não sei a melodia, eu só vou ler aqui a letra, que diz assim: desde os tempos primitivos do velho pago nascente, o negro esteve presente. E junto ao Guasca Bagual mostrou valentia igual quando não foi mais valente. No sul, o negro charqueou, lavou, carreteou. No sul, o negro remou, teceu e o diabo a quatro. No sul, o negro congou, bumbou, batucou. A negra do sul cozinhou, lavou e o diabo a quatro. No sul, o negro brigou, guerreou, se libertou. Que dizer ainda? Se liberta de 1000 disfarçadas senzalas, prisões, onde tentam mantê-lo,
aguilhoado. Bate, ba afro, surrealista. E o pai e a mãe que moram lá. Avó e avô que lutaram lá. Bisavós e tataras que viveram tudo que vem de lá. Vai um chimarrão aí, tchê. Nossa, mas tá bem. Agora o Rodrigo vai Vou projetar então. E aí as gurias, tipo a Lisandra, a Kizzy, a Jussara, a Sinira e o resto do pessoal que eu não consigo ver aqui, que quiserem, fiquem à vontade. Eu pretendia ler já a primeira, então vou Pode ficar à vontade. Aproveitar a Sinta-se em casa. Como é que tá para ver aí? Deixa eu voltar na página. Aqui não tá para ver nada, tá um quadro preto para mim. Eu também não tô vendo nada. Pois é, que estranho. É, para mim também. Antes apareceu, aí depois eu não sei, acho que tu mexeu em algum lugar aí, hein? Vamos de novo. Agora apareceu. Ok? Essa primeira no mapa, que tá só à esquerda ali. Tá? Pelo litoral ficou de norte a sul Nagô. Ficou no Recife Xangô. Na Bahia ficou Candomblé. No Rio Grande do Sul o quê? Batuque, tchê. Filho de santo de bombacha, Ogum comendo churrasco, feito gaúcho, jeito gaúcho do negro batuque. Era isso. Achei bem interessante e como em outras poesias, né, a gente vê que tem um estilo de escrita, assim, bem gaúcho ao mesmo tempo, né? Tem traços gaúchos, assim. Rodrigo, só coloca... E Rodrigo, eu também. Desculpe, eu tava com esse, consegui achar no celular e me identifiquei com esse. Mas então leia esse, Lisandra. Não, mas era bem esse, não vou ler, não. Cada um lê de uma forma. É. Eu vejo outro, Foi interessante que bem na hora que eu achei, ele disse, eu vou ler. Ó, esse aqui, eu procuro esse aqui ainda não foi, né? Esse sou aqui. Quem quiser pode ficar à vontade. Sou a palavra cacimba para sede de todo mundo. E tenho assim minha alma, água limpa do céu do fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho da estrada de ferro. Lavou meu grão. Já fui palavra canga. Sou hoje a palavra basta. O outro lado também? Não, o outro lado é minhas origens, eu acho. Ah, tá. Gente. Eu vou refugir mancha. Nunca atropelo as aspas. Meu canto é faca de chanque, voltada contra o feito, dizendo que minha carne não dê nenhum senhor. Tem mais esse lado agora, Ju. Sou a samba das escolas em todos os carnavais. Sou a samba da cidade e a lá dos confins rurais. Sou Quincubi e
Moçambique, no compasso do tambo. Sou um troque de busque em casa go. Sou a bomba. Sou a era pouquinho que alguém me ligou aqui. E agora? Eu acho que ela caiu. Ela caiu? Tenira. Termina para ela aí, Karina, então. Sou a bombacha de Santos, sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos dessa terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem nas entranhas desta terra nutre raízes também. Oliveira Silveira. Obrigada, Ju. Que pena que, né, que ela não conseguiu sair. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre esse aqui, ó. Esse aqui, ó, era um livro, era um livrinho que foi feito com o Pedro Homero e o Oliveira. Quando a gente estava na prefeitura de Porto Alegre, e aí eles foram me procurar para lançar esse livro. E aí a gente conversou, né, lá com a Secretaria de Cultura e lançaram esse livro. Então, o Pedro Homero fez os desenhos, inclusive o desenho de Oxum, ele me deu, né? E o poema de Oxum também foi feito para mim, né? Então, eu vou ler. Água doce. Água turva, ruim, não reflete nada bem. Água limpa deixa clara a renda de cascata, cachoeira e transparente o fio da chuva. Água boa flui e límpida ou barrenta banha e fertiliza. Sol de ouro, flor dourada, peixes e adereços. Água doce, espelho precioso da Oxum. Em água viva, beleza negra se reflete bem. Que lindo. Lindo, né? Eu não sei, eu vi as gurias abrirem a câmera. Não sei se a Lisandra já se encontrou ou... Não, eu estava procurando o outro que eu me identificasse. Daí, se vocês tiverem algum ali que pudessem projetar, eu leio. Ah, tá. Rodrigo, não sei se quer, porque também a Vanusa e a Rosane abriram as câmeras, eu não sei se elas querem que o Rodrigo... Mas aí o Rodrigo pode... Ah, já está colocando aí. Eu posso ler esse, então. Pode. Oi, gente. Alguém me ligou, eu saí. Aí Tá agora bom. já ajeitei de novo. Tá, obrigada, Ju. Vou ler esse, então. 13 de maio. 13 de maio, traição. Liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas como este verso. Esse segue aqui. Liberdade de asas sem corpo. Sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14. O Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14. A resposta gritante. Pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro. Nem com pergaminho, nem com pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida e luz, chama negra em treva branca. Quem sabe só com isto, que o que temos nós lutamos para sobreviver. E também somos esta pátria em nós, ela está plantada, nela
palpamos raízes de enxerto, mas sentimos e mutuamente arraigamos. Quem sabe só com isto que ela é nossa também, sem favor, e sem pedir respiramos seu ar a largos narizes livres, bebemos à vontade de suas fontes. A grossas beiçadas fartas, tapamos, destapamos horizontes. Com a persiana graúda das pálpebras, escutamos seu baita coração com nosso ouvido musical. E com nossa mão gigante, batucamos no seu mapa. Quem sabe nem com isso, e então vamos rasgar a máscara do 13 para arrancar a dívida real com nossas próprias mãos. Ainda bem que nós já sabemos, né? Desse maldito 13. Quem gostaria? Eu vi que as gurias, a Rosane, e eu não lembro qual é a outra. Vânia, eu acho. Abriram, mas quem quiser ler, fica à vontade. Quem quiser falar alguma coisa também. Pois é, agora só puxando um ganchinho da questão do 13, eu queria uma opinião de vocês. Qual a opinião de vocês a respeito do falar ou discutir o 13 de maio? Porque existe uma vertente que diz que a gente precisa esquecer o 13 de maio. E existe outra vertente que não. Bem, vou colocar o que eu penso. Eu penso que não. Eu penso que todas as tragédias, elas precisam ser sempre lembradas, para que nunca sejam repetidas. Mas como a gente olha para o 13 de maio, depende muito, por exemplo, dentro da família, dentro da sala de aula, numa palestra, como a gente olha para ele. Eu olho o 13 de maio como uma possibilidade de discussão política em todos os níveis. Algumas pessoas dizem, não é nem para falar sobre isso. Não, eu acredito que seja para falar sobre isso, sim. Para discutir sobre isso, sim. Não para reviver enquanto uma... Como é que a gente diz assim? Enquanto uma redentora, alguém que foi a salvadora dos negros. Não, eu não penso nesse nível. Mas eu penso que as pessoas precisam, os mais jovens principalmente, eles precisam saber da existência do 13 de maio, como foi organizado, por que ele foi organizado assim, né? E principalmente eu penso numa coisa muito importante. Se nós formos matando a história, nós também vamos matando a luta dos que lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. Nós estamos aqui num quilombo livre. Nós estamos falando de poesia. Nós estamos falando de escrita, de política, de amor, de luta, de direitos. E para que isso tudo acontecesse, houve a luta de todos que foram traficados desde lá da África. Tem o grito deles atravessando o Atlântico. Tem tudo até chegar no 13 de maio. Não foi uma coisa boa, não, como tantas outras que têm acontecido, como a Lei 10.639, que não é cumprida, como a 11.645, que não é cumprida, como todas as outras coisas. Tanto quando tu entregas um currículo e ele é colocado no lixo porque tu é negro, quando tu dizem que tu não tem o perfil para ser uma recepcionista porque tu és negra, mas essas coisas precisam ser discutidas. Eu não acredito que nós precisemos apagar o 13 de maio, não, e a luta deles que vieram antes, onde é que vai ficar? Onde fica essa luta? É dessa forma que eu penso. Algumas pessoas já entraram assim, em vários embates comigo, né? Não, mas a gente não tem nem que falar nisso para as crianças. Não, a gente precisa falar. As crianças precisam saber dessa existência.
Porque em outras culturas, ninguém apaga as datas ou os referenciais ruins. Os indígenas não apagam, eles ensinam para os seus filhos. Vocês estão vendo isso? Porque aconteceu isso, assim, assim, assim. Vocês estão vendo essa data? Vocês estão vendo esse nome? Outros povos, como os judeus, eles não apagam as datas. Eles estão sempre reiterando para os seus mais novos por que eles estão aqui, como eles estão aqui e o que foi que aconteceu. Né? Então, eu penso que é dessa forma. É como discussão política. É como discussão social. É como uma discussão pedagógica. Uma forma de ensinar. Como que a gente precisa criar anticorpos para que nós não vivamos nunca mais uma situação de escravização. Que, na verdade, ela está aí, né, gente? Ela está aí todos os dias. Eu posso? Claro, deve. Não sei, Sandra, eu não tenho e não encontro, pelo menos nos meus convívios, principalmente dos meus convívios militantes, quem traga essa frase de que tem que se esquecer, não pode falar do 13, né? Mas também, dentro desse meu convívio militante, a gente briga, sim, e discute politicamente, pedagogicamente, culturalmente, não esta data em específico, como nos foi contada durante todo o tempo da nossa vida escolar. A gente pensa o dia seguinte, que é o Y da encruzilhada, que o próprio Oliveira Silveira ele traz ali na poesia, né? Pensar o 14, porque foi no 14 que nós conhecemos esse mundo que nos discrimina, que diz que nós não pertencemos a ele, aos espaços, que não nos deu comida, não nos deu trabalho, não nos deu moradia. Então, eu penso que a gente constituir essa discussão que é política, que é pedagógica, que é cultural, né? Que, como já disse Conceição Evaristo, de um movimento que educa, né? Porque o movimento negro, desde que se constituiu, ele educa, é pensar a partir do 14. Mas não é negar a data do dia 13, mas pensar a partir do dia 14, diferente daquilo que dentro da escola sempre nos foi colocado, né? Porque nunca falaram das nossas dificuldades no 13. Sempre falaram e elevaram o nome da princesa Isabel como a grande libertadora. E é isso que a gente não quer, e por isso que a gente começa a pensar, então, a partir desse Y da encruzilhada, que é o 14 de maio, que é aonde nós, né, fomos jogados aí no mundo, nesse estado grande brasileiro, né, sem eira, sem beira, e tendo que lidar com as nossas dificuldades nessas encruzilhadas da vida aí, que o próprio Oliveira Silveira traz na poesia, né? Então, eu penso que é isso, assim, eu não tenho em nenhum momento, assim, pelo menos que eu tenha vivido isso de dizer, não vamos esquecer o 13 de maio, né? Até porque tem uma outra questão, não sei se a Sandra ali também está aqui, mas que eu acho que a gente tem que trazer, né? Porque quem é da religião de matriz africana, né? A gente sabe que esse 13 de maio também tem um significado, né? Então, esquecer jamais. Agora, não vamos voltar à história e trazer à tona, né, uma identificação de uma mulher que a gente sabe que só fez o que fez porque também já vinha sofrendo grandes pressões, né? Mas o 14 nos diz alguma coisa. Então, é a partir do 14 que a gente quer, sim, falar politicamente, pensar pedagogicamente e culturalmente, para que as gerações futuras elas possam, pelo menos, né, ter um pensamento, não sei se a palavra é certa, mas de não glorificação
e personalização de alguém, né, que fez algo e disse que nos libertou. Pelo contrário, né, a partir do dia 14, os nossos ancestrais que vieram antes de nós, se perceberam mais encarcerados, escravizados, enfim, né? Então, eu acho que é por aí. Eu puxei justamente pelo Y da encruzilhada, né? Porque é muito linda essa poesia, esse poema, que inclusive ele vem aqui, tu vê, olha a diferença, né? Ele de tempo, que não... Olha as temporalidades, como elas não existem. Que ele vem aqui para o Rufino, né? Ele vem para a pedagogia das encruzilhadas, praticamente, dizendo que são novas possibilidades, né? São outras constituições. Mas isso aí que a gente está conversando sobre a salvadora da pátria, esses dias, nem digo os nomes, eu me incomodei muito dentro da área literária, porque vocês sabem que a Conceição Evaristo foi indicada para a Academia, né, Brasileira de Letras, e não conseguiu. E aí uma certa professora, dentro da universidade, teve a coragem de me dizer o seguinte, que a Conceição não conseguiu porque ela não soube apresentar o projeto dela. Então, continuam a branquitude dizendo que os negros ou as negras não sabem contar-se, não sabem projetar-se, não conseguem as coisas porque não tem mérito. Entendeu? Continuam dizendo essas aberrações. Agora, imagina, Conceição Evaristo não ia ter condições de apresentar-se enquanto candidata diante de uma academia de letras. É um absurdo, né? E aí, quase sempre, como é que eu vou dizer para vocês assim, para tudo, eu sou muito crítica em certas coisas, principalmente na área da literatura, que a literatura dentro da universidade, ela vai para os cânones, aí eu pensando quanto poema poderia ser trabalhado, né? Desse nosso homenageado dentro das escolas, dentro da universidade, mas se tu levas isso, são sempre os mesmos, do mesmo jeito, da mesma forma, né? Poemas com uma qualidade maravilhosa e que nunca chegam dentro das academias, raramente chegam para uma discussão dentro da academia, né? Com discussões políticas, históricas, culturais, religiosas, raramente chegam. E a gente pensar assim, que como é difícil. Por isso eu estava sugerindo à filha dele essa questão do livro, né? Que esses livros cheguem dentro dos espaços de formação e que possam chegar também na educação básica, para a gente poder fazer outras discussões que não são sempre as mesmas do mesmo jeito. Porque dentro da academia, ainda a literatura que é apresentada, ou os poemas que são apresentados, quase sempre são a partir de uma antologia apresentada por pessoas negras. Então, por pessoas brancas, eu, branca, apresento esses negros que têm condições de ser lidos. É assim que eu vejo. É só isso. Bela reflexão, Sandra, como sempre, né? A gente estava sentindo a tua falta quando tu não estava vindo. Gente, assim, eu vi que eu consigo ver poucas pessoas aqui, né? Mas eu vi que a Sinira, a Elisandra e a Lô ficaram ali refletindo também, né? Tanto quanto eu. Eu quero agradecer a presença de vocês. E, infelizmente, vamos nos encaminhando para o final desse encontro. Até a próxima sexta. Não sei se as gurias querem falar alguma coisa. Se quiserem, fiquem à vontade. Muito obrigada. É sempre esse encontro é um encontro de resistência, é um encontro de fortalecimento, né? A gente se fortalece enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra. Então, eu agradeço muito a existência desse espaço, a existência de vocês sempre. Um bom final de semana. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Muito obrigada.
Merece, querida. Muito obrigada também. Então é isso. Uma boa